No Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Quem for encontrando, se coloque de pé. Referência à palavra do Senhor, amém? Quantos irmãos aí procurando, eu quero compartilhar que sábado que passou agora eu estive junto com meu irmão lá no novo salão ali no Jardim Paulistano. Está muito lindo, está uma bênção, glória a Deus. Fiquei muito feliz Deus ter aberto mais uma porta, né, da casa dele. Eu creio que está faltando muita coisa ali, que a inauguração é sábado agora, né? Mas eu creio que Deus vai bradar, Deus vai abençoar. Porque quando nós andamos na direção de Deus, o Senhor nos dá toda a condição financeira, condição para a casa de Deus estar na melhor maneira possível. É muito bonito o salão lá, uma localização muito boa. Nós fomos fazer duas coisas lá, ver o salão e pegar uma feijoada também, né? Feijoada abençoada, a pastora lá tem uma mão abençoada fazer a feijoada, né? Glória a Deus, estou muito feliz porque Deus tem feito e irá fazer em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo de número 38, quem achou diga glória a Deus. Quem não achou diga amém. Diz assim o texto da palavra do Senhor: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupava de muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Coloca a Bíblia ao lado por um instante. Vamos elevar o pensamento a Deus. Fecha teus olhos nesta hora. Por que nós pedimos para fechar os olhos? Porque quando você fecha os olhos, você entra numa dimensão espiritual. E eu sinto que é uma grande batalha que está acontecendo no dia de hoje, contra a sua vida, contra a tua família. Mas o nosso Deus é maior que tudo, maior que todas as coisas. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Pai, pelo poder que é no nome santo de Jesus, meu Deus, nós estamos diante da tua santa e amada presença. Nós queremos glorificar e exaltar o teu santo nome nessa hora. Declarar que tu és santo, é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, em concordância com tudo que já foi falado no teu santo altar, eu peço a ti nesta hora, Pai, usa-me como um canal de bênção, Pai, para ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque eu creio que algo vai acontecer aqui nessa noite, não porque eu estou ministrando, mas porque o Senhor preparou essa noite. Senhor, a tua igreja tem a maior autoridade sobre a terra. Nós temos a autoridade de desligar na terra, desligar nos céus, de ligar na terra e ligar nos céus. Senhor, eu peço a ti, onde nós temos presenciado como tem vindo um esfriamento sobre as igrejas, mas a igreja, Pai, ela é do Senhor, e nós cremos que tudo que o diabo tem pelejado, planejado, é lançado por terra em nome de Jesus, porque nós cremos que tudo que está acontecendo no Brasil, um principado está sendo lançado por terra, porque a igreja tem se posicionado, a igreja tem buscado, Senhor, e eu creio, Pai, que grandes coisas o Senhor já preparou nessa noite. Pai, nós ordenamos no mundo espiritual e denunciamos todas as astúcias ciladas do diabo contra as nossas vidas. Nós ordenamos
ordenamos: Satanás e seus demônios, pega as suas bagagens agora e sai agora pelo poder que é no nome santo de Jesus. Meu Deus, venha tocar nossos corações, a nossa mente cativa à tua presença. Eu repreendo toda a dispersão, eu repreendo todo medo, eu repreendo toda a opressão, meu Pai, porque nós estamos diante da tua presença, na casa do Pai, para buscar a ti, daquilo que o Senhor quer falar sobre as nossas vidas dessa noite, Pai. E eu creio que o Senhor já preparou grandes coisas no nosso meio. Obrigado, Senhor, por cada vida, cada alma que está aqui nessa noite. E eu creio, Pai, no agir do teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu estava meditando nessa tarde acerca da palavra do Senhor, quando meu irmão apóstolo Fábio me mandou uma mensagem para nós estarmos ministrando aqui nessa noite. E eu comecei a buscar a palavra de Deus, buscar em oração, e nós podemos sentir, de um mês para cá, o que está acontecendo no Brasil. Há quem diga que igreja e política não se mistura. Há quem diga que política e igreja não se mistura. Se nós podemos observar o que está acontecendo, há uma névoa no mundo espiritual tão grande, que isso está refletindo sobre as pessoas. Como? A Bíblia vai nos ensinando tudo o que está acontecendo nos últimos tempos, se nós pegarmos lá em Apocalipse. Se nós pegarmos as eleições passadas, você pode ver que a briga que tem hoje não tinha na passada. É familiar se degladiando com familiar, amigos com amigos, pessoas parando de se falar, porque um tem a visão de tal candidato, outro tem a visão de tal candidato. Porque eu me posicionei por isso ou por aquilo. E há uma guerra, as famílias estão se afastando um dos outros devido a essas discussões. Só pelo que eu conheço, umas 5 famílias não estão se falando devido a ter opinião formada. E não está se falando, é o seguinte: eu não vou mais falar com você porque você falou isso, aquilo. Aí nós entendemos que isso é gerado no mundo espiritual, sim ou não? Está acontecendo no mundo espiritual e refletindo sobre as nossas vidas. Aí nós compartilhamos com muitos pastores de oração, servos de Deus, o reflexo que isso está vindo sobre a igreja, pastor Daniel. Os cultos na semana não são mais os mesmos. De 100 pessoas, os pastores estão falando que está vindo 20 pessoas, e quando está vindo? De domingo então, há um altos e baixos. De repente, um culto está um pouco mais cheio, passa-se outro domingo, está um pouco mais vazio. Chega no outro domingo, o que foi no domingo já não vai no outro. E está acontecendo em um monte de lugar isso. Deus me preparou uma palavra aqui, eu já vou compartilhar com você, mas Deus está me dando essa direção para estar compartilhando com você o que está acontecendo. O mundo espiritual é mais real do que nós imaginamos. Você já parou para analisar o que vai acontecer daqui a algumas semanas? Vai refletir na nossa vida, na nossa família, na igreja. Agora eu te pergunto, o que nós estamos fazendo? Aqui Deus me deu uma palavra acerca de Marta e de Maria. Se eu colocasse um tema nessa mensagem, o tema seria: como ser Maria no mundo de Marta e Marta no mundo de Maria. Eu creio que você já escutou acerca da palavra referente a Marta e Maria e o seu irmão Lázaro, mas eu quero falar só de Marta e Maria. Nós vivemos em um mundo nos dias de hoje de inquietudes sociais. É um mundo muito corrido, muitos afazeres no nosso dia a dia. A cada ano que se passa, a população mundial vai crescendo de uma tal forma
que as cidades e países não estão mais comportando o número de pessoas. Dou exemplo aqui de São Paulo. Por que você acha que São Paulo tem o trânsito que tem nos dias de hoje e o número de habitantes? Porque o andamento do mundo de hoje está crescendo mais o número de pessoas do que o crescimento de uma cidade. E isso começa a gerar situações. Por exemplo, no Brasil, a única cidade que tem rodízio de placas é em São Paulo. Só que isso não está mais comportando, porque não está mais adiantando. E através de tudo isso, causa o quê? Na população, estresse, causa fadiga. Por quê? As situações estão aí, o dia a dia está aí. Você pega um carro para atravessar a cidade para a Zona Sul, qualquer horário, hoje em dia você não faz mais que uma hora e meia, menos que uma hora e meia. Isso vai gerando o quê? Uma irritabilidade. Você já parou para pensar, você que dirige bastante, quanto tempo você passa dentro de um carro durante um mês? Eu te garanto que você passa mais tempo dentro de um carro do que tempo dormindo e do que um tempo com a sua família. Você já parou para analisar essas coisas? Talvez não, porque o nosso dia a dia não deixa nós meditarmos no nosso dia a dia do que fazer e como fazer. Aí eu procuro, as pessoas falam assim: eu não consigo fazer tal coisa porque eu não tenho tempo. Ou seja, nós quando falamos que não temos tempo, é porque nós não estamos sabendo administrar nosso tempo. Porque Deus, Ele é perfeito, sim ou não? Se Deus decretou 24 horas no dia, nós temos que pegar essas 24 horas e saber administrar essas 24 horas do que fazer, porque tem tempo para todas as coisas. Mas o que eu tenho visto que tem alinhado a cada dia, que as pessoas em si, é que eu tenho conversado com muitos pastores, viu, irmãos? Tudo deixa por último a igreja. E nós irmão fala: será que era hoje que eu tinha que vir aqui? Fala: era assim, irmão, dá um glória a Deus aí, você está com a cara de cansado aí, pelo amor de Deus. Isso é para nós refletirmos, abrir a nossa mente. O mover é bênção, o poder de Deus é bênção, sim. Mas e o dia a dia, como é que eu vou lidar? É chegar para o meu patrão, dar um charamanaias nele e falar: isso que te digo, me dá um aumento? Temos que ter sabedoria, não basta ser crente, tem que ser competente. E a Bíblia vai nos ensinando que, com todas essas tendências, é muito fácil nós apegarmos ao materialismo e às coisas passageiras. Aí eu te pergunto: como ser Maria no mundo de Marta? Este mundo é de muita complexidade, e como os cristãos vivemos em um crescente combate, para que o material não sufoque o espiritual. E é o que tem acontecido em muitas igrejas. O material, o meu dia a dia, tem sufocado a minha espiritualidade de buscar a Deus. Eu converso com algumas pessoas que vêm do interior trabalhar aqui em São Paulo, vêm de outros estados. Tem gente que acha que paulista é louco, viu? As pessoas falam: não, os paulistas, eles vivem de trabalho. É 24 horas. Eu conheço pessoas que entram para trabalhar tal horário, sai tal horário, mas isso foi implantado. São Paulo é assim. Então quem vem de fora não suporta essa carga do dia a dia e acaba o que? Não conseguindo ficar aqui, volta para a sua cidade porque não aguenta a carga que é derramada aqui. E nós que já nascemos aqui, você pode pegar um grupo de 30 pessoas, pelo menos 25 está fadigada, está cansado. E aí isso começa o quê? Refletir do material, sufocar o espiritual. Então aquilo que eu fazia antes buscando a Deus, eu não busco mais, porque o meu tempo com Deus começa a ser limitado se eu não vigiar. É uma reflexão. Isso que eu estou falando aqui, sabe onde você ia escutar isso? Numa palestra. Os palestrantes dos dias de hoje, de como lidar com o trabalho, como lidar com o dia a dia.
Mas tudo isso nós tiramos de dentro da palavra de Deus. Fazemos um comparativo entre Marta e Maria. Eu vou daqui a pouco falar um pouco de Marta e Maria. Mas olha aqui algo interessante. Será que se nós olharmos para nós, eu estou falando para mim mesmo, será que eu não estou fazendo de o material, o dia a dia está sufocando a minha vida espiritual? Vou te dar um exemplo. Você tem uma carga horária de trabalho, de entrar, vamos por das 8 às 6, com 1 hora de almoço. Vou dar um exemplo. Você tem que cumprir, sim ou não? Fora os outros afazeres. Agora eu te pergunto, isso eu tenho que cumprir, por quê? É algo que eu vou ganhar para isso, é o meu trabalho, é o meu sustento. Agora eu te pergunto, e por que com Deus nós não fazemos isso? Se nós não vigiarmos, chega num dia do culto, eu falar, hoje eu não vou deixar para a próxima semana. E sabe o que é pior? Não é pior fazer isso, o pior é falar, estou no culto, mas eu não estou. Você está entendendo o que eu estou falando? Estou no culto, mas não estou. A minha mente está pensando em outras coisas do amanhã. Por isso que nós temos que estar na casa do Senhor e falar, Senhor, quando eu entrar na sua casa, tudo que está tentando me afadigar vai ficar do lado de fora, porque eu quero escutar a tua palavra. O Senhor hoje está te mostrando, se Deus me der essa palavra, para você refletir, cuidado que o material, o seu dia a dia está sufocando a tua vida espiritual. Por isso que você está fadigado, parece que não acontece nada, parece que isso vai te trazer um cansaço. Quando você vê esse cansaço, você já não está fazendo mais nada daquilo que era para fazer. Ou seja, você só está vivendo para trabalhar, está vivendo para pagar as contas, está vivendo para isso, para aquilo, e esquecendo de fazer as coisas do Senhor. Às vezes somos tentados a imaginar não ser possível exercer a espiritualidade nesse mundo de Marta e ser Marta neste mundo de Maria. Eu vou falar de algumas circunstâncias aqui, como nós conseguimos e olhamos para planejar essa situação. Se nós olharmos para nós dizemos, eu poderia ter mais tempo para Deus? Todos eu creio que vão dizer, poderia. A pergunta é, então por que eu não faço? Aprenda uma coisa, com Deus não tem desculpa. Não tem como olhar e falar, Deus, desculpa, não. Deus fez as 24 horas, Deus sabe o tempo certo. Deus fez as 24 horas para você trabalhar, para você dormir, para ter os afazeres. Não é nós que temos que se moldar como o mundo está, senão você vai enlouquecer. Pega as pessoas que estão moldadas, caminhando com o que está acontecendo, são pessoas extremamente frias, pessoas amargas, pessoas que não se divertem, não fazem nada, só vivem naquilo. E ela acaba o quê? Se retraindo, acaba vindo a fadiga, acaba vindo a angústia. Ou seja, a mente fica fácil para Satanás lançar dardos inflamados. Você percebeu como nós temos uma luta tão grande com nós mesmos? Ninguém vai pegar você, levantar e falar, vem! A atitude tem que partir de nós. Eu sei que eu poderia fazer muito mais para Deus. Eu não faço 1/3 do que eu fazia antes. De pegar 1 hora de almoço, nem almoçar, ler a palavra, orar, fazia. Hoje eu faço muito menos que fazia. E sei que posso fazer mais. Mas porque se nós deixarmos a circunstância do dia a dia, vai sufocar o espiritual. Guarde o que eu estou te falando, vai sufocar o espiritual, vai sufocar o espiritual, porque você vai ficar só pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, vai vir a conta, tudo, mas, e Deus? Ou você crê que Deus faz, ou você crê que Deus faz? Lógico também que não é para ficar folgadão, de boa, não, faça, porque aquilo que eu faço,
É o plantio. Eu vou colher. Se você trabalha, você vai colher o que você trabalhou, sim ou não? A Bíblia nos ensina aqui no versículo de número 38. Indo eles a caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. A Bíblia não relata o horário que era, nem o que Marta estava fazendo. A Bíblia relata quando ela viu Jesus, ela fez o quê? Jesus, vem na minha casa. Você está entendendo que Marta, ela priorizou receber Jesus do que tudo que ela estava fazendo? Aqui nós temos que entender que o versículo 38 nos mostra, esse é um dos princípios basilares. Marta recebeu Jesus em sua casa. O simbolismo da casa na Bíblia é muito abrangente, representa a vida, o lar e o corpo. Agora eu te pergunto, como é que você tem recebido Jesus na tua vida? Quando você vai receber alguém querido, alguém que você ama na sua casa, o que você faz? Você vai arrumar, você vai tentar deixar a casa, porque você quer receber bem alguém, sim ou não? Agora eu te pergunto, como é que você está recebendo Jesus no seu dia a dia? Porque o receber aqui é receber na minha vida, é receber no meu lar, é receber no meu corpo. Toma cuidado que quando Jesus chegar, você não fazer igual Maria. Não, estou os meus afazeres. Como é que eu vou receber visita agora? A Bíblia não relata e não fala o que Marta estava fazendo. A Bíblia fala que Marta recebeu e hospedou Jesus. Vira o seu irmão e fala, não é só receber, é hospedar. Porque receber, eu recebi agora, daqui a pouco vai embora. Hospedar não, é preparar uma cama, é preparar uma janta, um almoço, é fazer assim, ó. Você já foi na casa de alguém que alguém falou assim para você? Sinta-se em casa. Aí você fala isso para algumas pessoas, a pessoa vai até abrir a sua geladeira, mas você falou sinta-se em casa, né? Quer fritar batata, né? Espirrar óleo no teto. Você está entendendo que o Senhor está nos ensinando hoje? O Senhor está nos despertando dizendo, cuidado, que talvez você está priorizando o material, o dia a dia e sufocando o espiritual. Quem está sufocando o espiritual? É o diabo? Não, é você mesmo. Se você tem um compromisso de receber Jesus na tua casa, por que você vai em outro compromisso? Se você tem um compromisso de receber a palavra do Senhor, por que eu vou marcar outro compromisso? Ah, mas o compromisso que tinha era na terça, era no domingo, mas você já não... Vira seu irmão e fala, mas você já não tem um compromisso com Jesus? Fala, você vai trocar o compromisso com Jesus por outra coisa? O meu pai, minha mãe está aqui, ela sabe o que eu vou falar. Quando ele estava no hospital, 15 dias, sedado, em coma, as pessoas olhavam para mim e falavam, como é que você vem para a igreja e ainda prega? Eu falei, porque eu sei enquanto eu estou aqui, Deus está cuidando lá. Porque eu tenho um compromisso. Eu ia na rádio, minha esposa sabe, a Thalita. A gente ia para a rádio, da rádio eu ia visitá-lo, da visita eu ia pregar, de pregar eu ia para o monte, voltava, na manhã seguinte a mesma coisa. Nós revezávamos, minha mãe e minhas irmãs iam visitar. Porque a circunstância não pode paralisar o momento que eu estou vivendo.
O que está acontecendo agora não pode paralisar o que eu estou vivendo. Se eu tenho Jesus, eu vou recebê-lo. Não importa o que está acontecendo. Ah, mas a minha vida está assim, assim, não. Eu vou receber Jesus, porque eu tenho um compromisso. A Bíblia diz que Marta, quando ela viu Jesus, ela foi receber e o hospedou. Glória a Deus. Marta abriu a porta da sua casa para Jesus entrar. Um lado muito louvável de Marta: quem abre a porta da sua casa, da sua vida para Jesus entrar, não fica sem instruções de Jesus. Porque Jesus entrou e dialogou, sim ou não? E deu instruções. Talvez você não está recebendo instruções porque você não convidou Jesus para entrar na sua casa. Falar que Jesus está do meu lado não significa que Ele está comigo. Na cruz, Jesus estava do lado de Dimas, estava do lado do outro ladrão, sim ou não? O outro não reconheceu. Estar do lado não significa que está junto. Entra Jesus. Se você soubesse que nesse exato momento, que à meia-noite de hoje, Jesus ia visitar a sua casa, o que você faria? Você sairia daqui, mais rápido possível, preparava tudo. Porque para Jesus nós temos que fazer o melhor. Para receber Jesus, você ia arrumar a sua casa, sim ou não? E por que você já não arruma a sua casa antes de Jesus chegar? Porque você vai esperar Ele chegar. Não adianta pegar a sujeira e jogar debaixo do tapete. Jesus vê todas as coisas. Aleluias. Primeira coisa, eu tenho que receber. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Hospedou na sua casa. Se ela hospedou Jesus na casa dela, a Bíblia não diz que ela hospedou outra coisa. Porque, declara para o seu irmão, porque na minha casa só cabe Jesus. Se cabe Jesus, cabe minha família, cabe tudo que é certo. Entrou Jesus num povoado, ou seja, Jesus está a caminho da sua casa hoje. Jesus está a caminho da sua casa hoje. E tudo que está lá dentro de ruim, quando olhar Jesus na porta, meu irmão, vai falar: agora acabou nosso tempo aqui. Porque quem está na porta, quando entrar não vai ter espaço para nós. Hoje o Senhor está na porta da tua casa dizendo: me deixe entrar. Porque quando eu entrar, o que estava te atrapalhando vai ter que sair. Porque não há espaço para Jesus e para coisa ruim que deve estar lá. Oh meu Deus. Primeiro então eu tenho que receber. Versículo 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouvir-lhes os ensinamentos. Segunda coisa, primeiro receber, segundo declarar, ouvir. A disponibilidade de Maria e Marta para ouvir as palavras de Cristo, às vezes temos a tendência de argumentar que só Maria ouvia, mas o texto diz que ambas ouviam. O que levou Marta a ser exortada foi sua falta de perseverança, de não ter dado prioridade para aquele momento. Jesus então ele exorta Marta, porque Marta deu prioridade para os seus afazeres
e não prioridade para aquele momento de ouvir. Você está entendendo o que o Senhor está falando? E muitas vezes nós somos assim. Nós estamos dando prioridade para os nossos afazeres, para o nosso dia a dia. E Jesus está falando, eu quero falar e eu quero que você ouça. Mas nós fazemos igual Marta. Não, Senhor. Agora não é o momento de ouvir. Agora é o momento, eu tenho coisa para fazer aqui, Senhor. Se eu recebo, declara assim, se eu recebo, eu ouço. Como é que eu vou receber alguém em casa e não vou ouvir o que ele tem para me dizer? Já pensou em receber alguém em casa? Imagina, eu recebo alguém em casa, senta aqui no sofá e começo a fazer os meus afazeres, um monte de coisa. A pessoa vai se sentir o quê? Vai falar, ele me recebeu, mas não me deu nem atenção. Será que Jesus está falando isso para nós também? Você me recebeu na sua casa, por que não me deste atenção? Se eu recebo, eu tenho que ouvir. Só que o momento escolhido por Maria foi ouvir. Ela parou tudo o que ela estava fazendo. Só que Marta não. Além de Marta não ouvir, ainda foi questionar para Jesus, dizendo, Jesus, estou eu aqui fazendo os afazeres e minha irmã sentada. O que isso quer dizer? Eu vou falar. As pessoas às vezes não querem ouvir, quer tirar o que está ouvindo ainda. Você vai na igreja hoje, irmão? Ah, não vou não. Estou cansado. Você também vai? Olha, você tem que acordar cedo amanhã, hein? Vira seu irmão e fala, porque quem ouve não tem tempo para outra coisa. Fala para o seu irmão, a hora de ouvir é a hora de ouvir. Começa a meditar nisso. Então, se eu tenho um culto na terça-feira e no domingo, se eu chego no domingo e não vou, eu marquei com Jesus, sim ou não? Jesus marcou comigo, sim ou não? Se eu não for, então eu estou fazendo igual Marta, os meus afazeres. Aí Jesus fala, por que vocês não fez os seus afazeres antes? Por que você não fez seus afazeres ontem? Mas Jesus, eu estou isso, eu estou aquilo. Já pensou se Jesus falasse isso para nós? Você está entendendo que o Senhor está nos dando uma palavra para abrir nossa mente do que está acontecendo conosco que talvez você não está enxergando? Quem você tem priorizado? Não foi a ausência de Jesus que fez Marta ser exortada de algo que ela estava fazendo. Jesus está presente, mas ela escolheu não ouvir naquele momento. E muitas vezes nós somos assim, priorizamos nossas coisas do que ouvir Jesus naquele momento. Aí depois sabe o que nós fazemos? Reclamamos. Porque naquele momento Maria estava escutando o que Jesus tinha para dizer. Você já parou para imaginar que num culto uma palavra que Deus dá para o pregador pode mudar toda a situação que você está passando? Que num culto pode estar na boca de um pregador a vitória que você tanto está esperando, que no culto pode sair da boca do pregador a promoção que está vindo no seu trabalho, que no culto da boca do pregador pode estar vindo algo que você está buscando para a tua família. Por quê? Porque Deus fala com quem está presente, não com quem está ausente. E Deus está falando com você nessa noite. Para de colocar os afazeres acima do que Ele tem para a tua vida. Está na hora de você parar, sentar e falar: Jesus, eu quero primeiro receber, depois eu quero ouvir, porque eu fazendo isso eu vou te receber, eu vou ter paz. Se eu vou ter paz, então eu vou ouvir e vou ter instruções de como caminhar.
Esse é o nosso grande problema. Assemelhamos-nos muito a Marta, porque estamos sempre com a cabeça cheia de infindas tarefas e não separamos o tempo mais promissor do dia para estar diante de Cristo. Depois de estarem com Jesus, as outras coisas a fazeres do dia se desenrolam com muito mais facilidade. Você sabia que a ciência nos ensina que quando eu acordo, os primeiros 15 minutos de quando eu acordo, reflete no meu dia todo? Se você já acorda, vai andar, já bate o dedinho na quina da cama, já, misericórdia, daquele jeito, você pode ver que seu dia todo vai ficar assim, ser nervoso com todo mundo, não fala com os outros de qualquer maneira, porque reflete. É os 15 minutos que você acorda. Agora eu te pergunto, como é que você tem acordado esses 15 minutinhos aí primeiro? O que você tem feito? Aqui em São Paulo é assim, né? Já acorda atrasado, né? Já acorda daquele jeito. Meu Deus! Sempre escuto as pessoas falando, eu estou hiper atrasado. Hiper atrasado. Mas isso é para trabalhar, para fazer isso. É difícil escutar alguém falar, nossa, eu estou hiper atrasado para ir para o culto. Meu irmão, dá um glória a Deus. Ei, glória a Deus, meu irmão xoxa, hein? O dia que você escutar alguém do seu lado falar, vamos que eu estou hiper atrasado para ir para o culto, você fala, glória a Deus por isso. Você está entendendo? A dimensão do mundo de Marta e do mundo de Maria, e Jesus através de 6 versículos dando-nos ensinamento ainda para os dias de hoje. Talvez o que você gastaria o resto do dia resolva assim em 1, 2 horas. Porque se eu chamo Jesus, eu recebo e eu ouço, sabe aquela tribulação para resolver as coisas? Eu não vou ter, porque Jesus vai me ajudar. É igual quando você coloca alguma coisa no lugar, você vai procurar, você fica atribulado, você não acha, você fala, eu coloquei aqui, você não acha, e você fica atribulado, porque não acha. Sua mente está tão voltada para as coisas do dia a dia, que você até esquece o que você fez. Será que acontece com algum homem aqui, a mulher sai, liga depois de 40 minutos e fala, amor, dá uma olhada lá no quarto, vê se eu deixei o ferro ligado lá. Guarde que eu vou te falar, quando começa a acontecer isso, é sinal que alguma coisa não está bem, viu? A diferença entre Maria e Marta é que Maria não substituiu a palavras por outras situações imediatas. Maria valorizou e permaneceu, perseverança. Essa foi a atitude nobre de Maria. Hoje eu fui buscar a palavra sem brincadeira. O vizinho do lado escutando um forró com sertanejo no último volume. Fui para o quarto. No quarto um funk da vizinha no último volume. Falei, meu Deus, onde que eu vou ver a palavra aqui? Se eu estou na sala, fechei tudo, uma barulheira lá na frente. Se eu vou lá atrás, se eu for aqui, não tinha onde ir. Aí eu falei, meu Deus, eu vou meditar aqui, eu vou me concentrar. Consegui, eu estava lendo a palavra, aquela barulheira do meu lado. Isso é o nosso dia a dia. As coisas querem começar a fazer barulho à nossa volta, e se nós não vigiarmos, nós vamos entrar naquilo que está acontecendo, e vamos esquecer de buscar Jesus. Eu tinha uma escolha, sim ou não, ou eu busco a palavra, ou eu busco, senão eu vou ficar essas músicas para lá e para cá, eu não vou escutar nada. Sempre Deus vai nos deixar para fazer escolha. Guarde o que eu estou te falando. Jesus não chegou? A escolha de ouvir era delas, sim ou não? Ele já estava lá, mas a escolha de ouvir, de meditar, era delas. Então a escolha de você vir no culto é sua. A escolha de você buscar a palavra é sua. Amém? Declara, a escolha é minha. Somente minha. Muitas vezes, nesse dia a dia, nós acabamos
e se tornamos dependentes das pessoas. Se tal não vir me buscar, eu não vou. Ah, mas eu dependo de tal. Irmão, dependa de você. Dependa de você, se vira. Você não se vira para trabalhar? Se está chovendo, você não vai pegar o ônibus, você tem que ir de ônibus. Você não vai pegar o trem, o metrô, não sei o que, você não vai. Por que a gente não coloca essa medida para as coisas de Deus? Por exemplo, às vezes o filho ou a filha fica enfermo devido a esse tempo aí que não tem. São Paulo é terrível, através dessa poluição não tem umidade, a umidade é muito precária. Eu particularmente, por ter rinite, sinusite, eu coloco um balde de água no quarto todos os dias lá para tentar amenizar um pouco. Mas você não pensa duas vezes, eu vou ligar para o meu patrão, será que eu vou, não vou, ou vou virar alguém para levar minha criança? Você não faz isso? Porque quando é para a casa de Deus, você não pensa duas vezes, você fala, não dá. E o seu irmão fala, está entendendo? Dá um glória a Deus aí. Não deixe o material, as coisas, sufocar o seu espiritual. Porque é o seu espiritual que vai te dar paz. É o teu buscar a Deus que vai te levar no dia a dia, para você refletir e caminhar. Terceiro, versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada de muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importes que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. A pessoa que não sentou, não recebeu, não ouviu, terceiro lugar, declare, não se distrair. Além de ela se distrair, foi querer ensinar Jesus, dizendo, Jesus, eu estou aqui fazendo meus afazeres. Ela vai ficar sentada sem fazer nada? Vira o seu irmão e fala, irmão, vigia. Quando você se pegar falando de alguém, aquele não vai na igreja, ou isso, aquilo, fala, toma cuidado que o mistério está com você, viu? Marta andava distraída em muito serviço. Esse é o maior problema da maioria, distração. As pessoas hoje estão numa distração que só Jesus na causa. Você pode ver que as pessoas falam, você fala, por que você não foi em tal lugar? A pessoa fala assim, mas foi tal dia? Foi? Já aconteceu? Distração, as pessoas estão distraídas com as coisas. Você fala uma coisa, parece que você falou uma coisa, a pessoa escutou outra. Porque é o que está acontecendo. É o mundo da maneira que está girando as coisas do que está acontecendo. Está causando distração nas pessoas. Como distração? Quem estava aqui domingo passado? Perguntava mais uma vez, que eu quase sempre pergunto todo o culto. Quem lembra da palavra que foi pregada domingo passado? Alguém lembra? Só uma pessoa, só a bispa levantou a mão, mais um. Ué, só tinha 2 pessoas no culto? Sabe como chama isso? Distração. Porque eu ouvi, foi declarado, como é que se passam? Hoje é terça, 2 dias eu esqueço do que foi falado. Distração. As pessoas estão assim nos dias de hoje. Existem níveis elevados de distração que fazem as pessoas negligenciarem até com a família. Vira o seu irmão e fala, você está no culto aqui ainda? As pessoas estão, olha como é sério isso que eu estou falando. As pessoas estão tão distraídas que até esquece de fazer as coisas com a família. Negligenciam. Porque está distraída.
Está distraído. Se Marta tivesse focada como Maria, ela não ia estar distraída, porque ela estava no momento com família, ela e a irmã e Jesus. Vou te dar um exemplo. Você vai na casa de um familiar seu hoje, tem 5 pessoas, você não escuta uma palavra. Você olha para um mexendo no celular aqui, você olha para outro mexendo. Aí você fala talvez alguma coisa, fala, é aqui, eu estou vendo aqui. Vira você, eu vou falar, cadê o diálogo entre família? Isso é distração. Redes sociais, WhatsApp, isso é um mal, se você não saber usar, que causa uma distração. Quando você vê, passou tanto tempo, você fala, meu Deus! Quem dera se nós revertêssemos isso, lendo a Bíblia, né? Se você saber usar, é bênção. As pessoas falam que isso é do diabo, nada é do diabo, Deus criou todas as coisas. Só que quando aquilo se transforma para coisa errada, nós somos distraídos. Eu vou fazer uma pergunta de ontem. Você lembra que você almoçou ontem? Seja sincero. Você lembra que você almoçou? Eu estou falando ontem, não estou falando há uma semana atrás não. Estou falando ontem. Você lembra? Você lembra com quem você conversou ontem? Você lembra se você falou bem ou mal de alguém? Você está vendo como as coisas estão caminhando? Se nós não meditarmos. Irmãos, eu ando pela rua aí, é triste o que está acontecendo. As pessoas não olham mais para frente. Está tudo assim, ó. Está tudo assim, você olha para um lado. Outro dia eu comecei a rir porque tinha 2 pessoas andando na rua. Elas quase deram uma cabeçada uma na outra, chegaram até a dar uma ombrada, uma olhou para a outra, porque um está mexendo no celular aqui, outro ali. Aí eu pergunto, o que Marta e o que Maria estavam priorizando? O que você está priorizando na sua vida? Versículo 40, onde nós lemos, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada de muito serviço. Estava ocupada de muito serviço. Não contente, que ela estava atribulada, ela foi falar com Jesus. E aí, Jesus? Eu fazendo as coisas aqui, vamos trazer para a palavra do dia de hoje. E a bonitona lá sentada sem fazer nada, como se Marta não fizesse nada, né? Eu creio que ela fazia sim. Só que naquele momento ela estava priorizando o que é de Jesus. Declare, aquele momento ela estava priorizando o que é de Jesus. Você tem que ter a medida certa e administrar o seu tempo para as coisas. Não deixe para fazer as suas coisas no momento que tem que fazer as coisas de Deus. Marta não podia ter esperado para fazer os afazeres depois que ouvisse o que Jesus tinha para dizer? Por que ela foi fazer no momento que Jesus estava lá? É a falta de saber administrar o tempo do dia a dia. Receber, ouvir, não se distrair. 4, receber a instrução. Nós já estamos quase acabando. No versículo 41, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Está ansiosa e afadigada com muitas coisas, fadiga e ansiedade. Isso tem se constituído um mal desse século. As pessoas em si hoje estão tudo angustiada, fadigada. Você conversa com as pessoas, ninguém fala assim, nossa, eu estou 100% na energia. Não, é sempre cansada, sempre fadigada, porque o cansaço traz a fadiga. O que Jesus disse para ela?
Você não se importou de escutar a palavra e foi fazer seus afazeres. Por isso que você está cansada, angustiada e fadigada. Está entendendo? Ou seja, Jesus deu uma instrução. Jesus falou o estado que ela estava, para ela refletir. Versículo 42. Entretanto, pouco é necessário mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O próprio Jesus disse o quê? Que Maria escolheu o quê? A melhor parte. Distinguir o que é mais importante do superficial. Entre o importante e o superficial, muitos se apegam ao superficial, deixando o importante para depois. Naquele momento, o que era mais importante? Nós sabemos que é Jesus, sim ou não? Mas na hora de fazer, será que nós estamos fazendo? Nós sabemos que aquele momento é simples. Está escrito, o melhor momento era escutar Jesus. Mas eu te pergunto, e no dia a dia, você tem feito isso? O superficial, ela fez o superficial do que era mais importante naquele momento. Neste mundo de Marta, cometemos várias vezes na vida esse erro. Podemos nos espelhar na vida de Davi. Davi, quando estava no campo cuidando das ovelhas, o profeta foi enviado por Deus à casa de seu pai. E depois de passar todos os filhos de Jessé diante de Samuel, Deus não escolhera nenhum. Então mandaram chamar Davi. Ele estava muito ocupado com suas ovelhas, mas soube distinguir entre o superficial e o mais importante. Davi, com sua atitude, ensina a nós 3 fundamentos importantes. Primeiro, crer. Segundo, desprender-se. Terceiro, aceitar. É fundamental que saibamos discernir entre este mundo de Marta e a importância de Maria. Ele creu no que ele estava fazendo, Davi, sim ou não? Desprendeu-se. Enquanto seus irmãos estavam lá banqueteando, estavam lá na casa descansando, eles estavam fazendo aquilo que foi determinado. Porque terceiro, ele aceitou. Conclusão, nós vamos terminar. Vou te dar uma ilustração. Como a ilustração que traz a importância de saber entender o nosso tempo e usá-lo para Deus, dando importância às atitudes que marcam a nossa vida. Li uma história a respeito de um homem que em certa ocasião achou uma moeda e resolveu jogá-la ao alto. Eis que de repente caiu outra moeda do mesmo valor. O que ele fez? Continuou jogando e caía outra moeda do mesmo valor. E assim ele não quis fazer outra coisa na vida. Ele só quis jogar moeda, porque quando ele jogava caía outra. Ou seja, ele foi acumulando. E ele começou a fazer pilhas de moeda. Com essa sorte na vida, não tinha mais tempo para atender a ninguém. Quando o amigo o procurava, mandava dizer que estava ocupado. Quando a família o procurava, mandava dizer que estava ocupado. Não atendia pai, nem mãe, irmãos. Até que um dia chegou uma pessoa estranha procurando e disseram que não podia atender. Entretanto, essa pessoa nem perguntou, não teve respeito, entrou e queria falar com ele. Aí ela falou, mas eu não posso te atender. Aí ela falou assim, você pode sim, eu sou a morte e vim te buscar. Aquilo que estava trazendo benefício para ele, deixou ele com tempo só para aquilo e esqueceu de viver a vida. Será que nós não podemos nos enquadrar numa situação como essa? Há quanto tempo você não visita a sua família? Há quanto tempo você não joga a bola com seu filho?
ou não vai num parque com a sua filha. Sou perfeito não, irmãos. Tenho muito que aprender e muito que fazer ainda. Mas a partir do momento que nós lemos a palavra, nós começamos a compreender. O meu tempo com Jesus é precioso. Eu não posso colocar outra coisa acima daquele tempo que eu tenho com o Senhor. Mas eu tenho que ter tempo para as outras coisas também. Mas não posso misturar esse tempo das minhas coisas com o tempo das coisas de Deus. E é tão tremendo que o livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 2, fala de a hospedagem, que tem pessoas que hospedou anjos e nem sabem. É o que está dizendo a palavra. Como é que eu tenho hospedado Jesus? Eu tenho que ser da melhor forma possível. Por isso que em Mateus capítulo 3, versículo 33 diz o que? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Priorizar o que é de Deus, e Deus chama aquilo que é meu de coisas. As necessidades lhe serão acrescentadas. Hoje Deus me deu essa palavra para nós refletirmos como nós estamos, como Marta ou como Maria. Há tempo para todas as coisas. Então a partir de hoje, olha para você e fala: não tem desculpa. Não tem desculpa. Para de ficar dando desculpa para você mesmo. Você vai ficar com a mente atribulada. Você já percebeu que tem dia que você passa, que você faz, chega no final do dia, você fala assim: parece que eu não fiz nada. Alguma coisa está errada. Assim é a vida daquele que não valoriza as coisas mais importantes da vida e nem sabe discerni-las. Deus te chamou para atender a sua chamada em todos os sentidos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Tem dia que Deus nos dá um mover, e tem dia que Deus nos dá um ensinamento, e glória a Deus pelos ensinamentos. Tem dia que Deus nos leva lá no céu, tem dia que Deus nos dá uma palavra para nos trazer para a terra. Não deixa a sua mente na escravidão daquilo que tem que fazer no dia a dia. Sua mente tem que estar cativa à presença do Senhor. O que adianta o povo ter saído do Egito, mas o Egito não saiu deles? Saíram do Egito já murmurando: não temos que comer, não temos que beber. Era melhor morrer na mão de Faraó e seus soldados do que nós passarmos necessidade aqui. Ou seja, eles estavam priorizando o que era deles, esquecendo que Deus é Deus provedor. Feche os olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero louvar e engrandecer o teu santo nome nessa noite. E eu creio, Pai, esses demônios que lançam setas, querendo trazer distração sobre a mente, seja lançado por terra, Pai. A nossa mente tem que estar ligada ao Senhor. Nós temos que entender, Pai, os teus propósitos. E não é o dia a dia que vai paralisar isso, meu Deus. Tu és tremendo, maravilhoso. Deus que tudo pode, Deus que tudo faz. Senhor, em nome de Jesus, venha tocar o nosso físico nessa hora. Venha tocar a nossa mente, o nosso coração, tirando toda a fadiga, porque nós estamos entendendo a Tua palavra, tirando todo o cansaço físico e mental, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, porque a Tua palavra fala por si próprio. Eu creio, Pai, que nós estamos entendendo o que o Senhor está declarando nessa noite, acerca de dentro da Sua palavra para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus.
Receba o toque do Senhor nessa hora. Receba o toque do Espírito Santo. Nós estávamos aqui no começo louvar o Senhor. Como é bom louvar o Senhor. Traz essa paz, porque nós estamos priorizando o momento com Deus agora. Coloca sua mente cativa na presença do Senhor. Fala: Senhor, eu quero ter essa paz. Oh Senhor, tira da minha mente tudo que talvez eu esteja colocando no momento que é para mim te adorar, meu Pai. No momento que eu estou colocando os meus afazeres. O Senhor entende que você tem seus afazeres, você tem o seu dia a dia, mas o Senhor está dizendo: e o tempo comigo? O tempo que você tem que ter com Ele, de receber a palavra, receber aquilo que Deus tem para instruir, de ouvir, sentar e falar: Senhor, eu quero ouvir, não quero estar distraído, Senhor, eu quero receber as instruções, meu Deus. Oh meu Deus, olha que coisa linda que o Senhor está fazendo. O Senhor está te tocando, o Senhor está te sarando, o Senhor está te tocando nessa hora. Talvez não era nem para você vir nesse culto hoje, mas Deus te trouxe aqui, e você está aqui saindo de uma maneira diferente a qual você adentrou. Oh meu Deus, sente o toque do Senhor nessa hora, sente o toque do Senhor nessa hora, sente o toque, sente o toque. Que coisa linda, meu Deus, aleluia, 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 aleluia. Eu sinto a Tua presença, meu Pai. Eu sinto o agir do Teu Santo Espírito no nosso meio. E tudo aquilo que estava paralisando a nossa mente seja aniquilado, seja destruído, seja lançado por terra agora pelo poder que é no nome santo de Jesus. Continua com os olhos fechados, escute o que eu vou te falar. As circunstâncias não podem paralisar o buscar a Deus. Eu estou aqui com o meu irmão Léo aqui, 3 semanas ou um mês atrás. Na quinta-feira nós estávamos enterrando a mamãe dele. Na sexta-feira nós estamos cultuando, pregando a palavra. Eu falei isso na igreja. Eles arregalaram os olhos dizendo: mas como? Por quê? Porque há o tempo de ele estar enterrando a mãe dele, mas aquele tempo era de estar buscando a presença de Deus, porque a circunstância não pode paralisar de eu buscar a presença do Senhor. Nenhuma morte, nenhuma enfermidade, nada. Oh, xarabassura bacoma da carabaxandarácia. Oh, rebexerebacoma da carabassúpia de quindarai, requetebadaia chobecoma da cabassúpia. Há um mover hoje que Deus preparou aqui nessa noite, há um mover que o Senhor preparou aqui nessa noite para te tocar, para te tocar, para te tocar, para te tocar. Vai recebendo o toque do Senhor. Oh, aleluia. Oh, Deus, que coisa linda o Senhor está movendo aqui no nosso meio. O dedilhar do violão, o toque do chofar. Oh meu Deus, toca, Senhor, o inimigo está caindo por terra. Eu repreendo na tua vida todo o cansaço físico, toda a fadiga, todo o cansaço mental. Oh, repexidire-coma da cabassura bacanarabada. Oh, reiche-coma das tubiquiandará, este-coma da bassúmbia larabassai. Vai falando com o Senhor. Oh Deus, esse é o momento entre você e Deus nessa hora, querido. Esse é o momento entre você e o Senhor nessa hora. Oh, o Senhor está te tocando aí nessa hora. Aleluias.